Acho que podemos começar, então, fazer aqui. Ai, ok, já está. Estão a ver aqui o ecrã. Então, hoje o nosso tema do workshop é a comunicação eficaz e a ajuda das soft skills no nosso dia a dia. O que é que vamos falar? Que tópicos é que temos? O que é a comunicação eficaz? Como aplicar a comunicação eficaz no nosso dia a dia? Comunicar de forma construtiva e assertiva, exercício prático sobre como comunicar de forma construtiva e assertiva, o que são soft skills, a importância das soft skills e uma partilha de experiências. Espero que colaborem aqui nestes pontos dos exercícios práticos, que é para isto ser mais interativo, não ser tão aborrecido. O que é comunicação eficaz? A comunicação eficaz é quando nós transmitimos uma mensagem que é compreendida corretamente pelo receptor. É algo que nós dizemos e que a pessoa do outro lado que está a ouvir aquilo que nós estamos a dizer consegue compreender claramente aquilo que estamos a dizer. É uma mensagem, é uma comunicação sem ruídos, sem mal-entendidos ou sem interpretações erradas. Sabemos que às vezes na nossa comunicação, sem querer, às vezes até sob stress, algo do género, acabamos por ter ali uma comunicação menos eficaz, mas o ideal é tentarmos sempre que a nossa mensagem seja clara, seja objetiva e que as pessoas que estejam a ouvir, sejam uma pessoa ou mais do que uma pessoa, que consigam compreender logo aquilo que nós estamos a dizer. Como é que podemos aplicar a comunicação eficaz no nosso dia a dia? Sermos assertivos e diretos é uma forma muito simples de podermos aplicar a comunicação eficaz. Uma também que eu acho muito importante é adaptar a forma de falar ao nosso público. Porquê? Porque se nós estivermos a falar para as outras pessoas e, por exemplo, se nós somos de uma área mais técnica, não é? Se somos pessoas que acabamos por tentar explicar ou passar o nosso pensamento, transmitir as nossas ideias de uma forma muito técnica, às vezes, para quem está do outro lado a receber a mensagem, se for uma pessoa que não é tão técnica, não vai perceber, pode ficar confuso, pode não perceber mesmo aquilo que nós estamos a dizer e depois ali a comunicação perde-se. É quase como se nós estivéssemos a jogar ao telefone estragado, não é? E às vezes, sem querer, pode haver ali uma falha de comunicação e gerar-se alguma discórdia, alguma discussão, alguma situação menos agradável, porque a pessoa que nos está a ouvir não está a conseguir compreender. Portanto, se eu estou a falar com alguém e consigo perceber que aquela pessoa não me está a entender, e nós, por norma, acabamos por perceber um bocadinho pela linguagem corporal das pessoas, né? Às vezes até pela expressão facial, ou quando as pessoas começam, por exemplo, eu acho que se as pessoas estiverem assim mais agitadas ou estiverem sempre, por exemplo, a mexer-se na cadeira, pode ser ou porque já não estão focadas naquilo que nós estamos a explicar, ou porque também não estão a conseguir compreender e estão a tentar ali fazer alguma coisa ou que as distraia para voltarem ao foco ou tentar compreender aquilo que está a ser dito. Portanto, é importante nós, quando estamos aqui a falar para as outras pessoas, tentemos adaptar sempre o nosso discurso, a nossa maneira de falar. Se formos mais técnicos, não sei, por exemplo, dar exemplos mesmo de situações, que é o que eu às vezes faço no meu trabalho. Porquê? Porque do nosso lado temos a parte mais técnica, não é? A parte que nós sabemos como é que se faz, mas como é que eu vou explicar isto a alguém que não faz nada daquilo que eu faço, que não mexe nas coisas, né? Muitas vezes, se nós não pusermos a mão na massa, como se costuma dizer, nós não temos percepção do que é que estamos a querer transmitir, ao outro e as pessoas não compreendem aquilo que nós estamos a dizer. Então, temos que tentar mesmo explicar da forma mais simples possível, tentar que as pessoas nos compreendam e tentar ajudá-las também a entenderem bem aquilo que nós estamos a dizer. Por isso, também não devemos usar palavras muito complexas, isto às vezes acaba por confundir um bocadinho as pessoas. Se eu só usar termos técnicos para explicar aquilo que eu estou a querer dizer, torna-se complicado porque as pessoas não conseguem chegar a um consenso.
Aqui até vos posso dar o exemplo de uma situação que aconteceu há uns dias comigo, comigo e com os meus colegas no trabalho. Estávamos numa reunião para aí com 20 ou 30 pessoas, que é uma reunião que nós costumamos ter durante a semana, e estávamos a tentar trocar ideias sobre como é que íamos resolver um problema. E nós somos técnicos, mas temos uma equipa ainda mais técnica a trabalhar connosco e que faz os desenvolvimentos e que às vezes nos ajuda aqui a explicar as coisas ou a vermos a melhor maneira de solucionarmos os problemas. O que é que acontece? A pessoa que estava na reunião, que era ainda mais técnica, normalmente não adapta a linguagem dela às outras pessoas, então não nos simplifica muito aquilo que está a dizer. E o que é que acontece? Se nós não tivermos a capacidade de lhe ir perguntando e tentando traduzir, às vezes é preciso dar exemplos, às vezes é preciso mesmo fazer a partilha de ecrã e mostrar aquilo que estamos a dizer para vermos se estamos a falar da mesma coisa. Muitas vezes entramos ali um bocadinho em choque porque estamos as duas pessoas a dizer a mesma coisa, mas ninguém está a compreender que estamos a dizer a mesma coisa. Porque um está a falar tecniquez, digamos assim, e o outro está a tentar pôr aquilo de uma forma mais simples, né? Para que toda a gente na reunião possa compreender e parece que estamos a falar de coisas diferentes e não estamos. No final, concluímos que estamos a falar exatamente da mesma coisa, simplesmente com linguagem diferente, não é? Por isso, aqui é importante, se a pessoa que também não, que está a falar connosco, que nos está a expor alguma coisa, não está a fazer-se compreender, e às vezes, pronto, não é por mal, não é? A pessoa é que acha que falando de forma técnica que vai ajudar alguma coisa, mas se nós virmos que isso está a acontecer, podemos ser nós também aqui a tentar traduzir aquilo que a pessoa nos está a dizer, nem que seja dando um exemplo daquilo que nós costumamos usar e que sabemos que aquela pessoa vai reconhecer ou mostrando. Às vezes é preciso nós também mostrarmos mesmo no ecrã, olha, nós estamos a falar é disto aqui, neste sítio aqui, e estamos a ver desta maneira. Faz sentido? Não faz sentido? Pronto, fazer também perguntas, não é? Ah, também fazer aqui a escuta ativa e pedir o feedback ao que estamos a dizer. Porquê? Porque assim vamos ter uma percepção se depois aquela pessoa já estará a compreender aquilo que nós estamos a dizer ou não, e se vamos continuar ali numa discussão, entre aspas, e não vamos chegar a lado nenhum, ok? Por isso é importante nós pedirmos esse feedback também, porque nos vai dar aqui a facilidade de perceber se aquelas pessoas que nos estão a ouvir estão a compreender ou se estão com alguma dificuldade, e se tiverem, nós, claro, disponibilizamos-nos para clarificar, para ajudar e tentamos aqui também descortinar, ok? Às vezes a comunicação eficaz não é do nosso lado, pode ser do outro lado, de quem também está a falar connosco, e nós temos que nos safar, né? Temos que arranjar aqui uma forma de conseguirmos compreender e percebermos se estamos a falar da mesma coisa ou não, e tentarmos arranjar ali uma maneira também de nós próprios compreendermos aquilo que é pedido, porque se depois nós não compreendemos, não vamos saber muito bem o que é que temos que fazer. Se alguém nos pedir para explicar aquilo que foi falado, nós não vamos conseguir explicar, não é? Ou fizemos os apontamentos e sabemos explicar de acordo com o que nós estivemos a apontar, ou então não vamos saber explicar. E depois pode colocar-nos aqui também numa posição mais complicada. Comunicar de forma construtiva e assertiva. É importante falarmos com segurança e convicção, ok? Às vezes podemos não estar assim tão seguros ou não termos assim tanta certeza daquilo que estamos a dizer ou de como é que estamos a dizer. Temos duas opções. Ou vamos confirmar antes de falar, não é? E só para tirarmos aquela dúvida que nos ficou, que às vezes fica aqui aquela dúvida na nossa cabeça se tenho a certeza do que estou a dizer ou não. Portanto, podemos, se tivermos tempo, vamos confirmar aquilo que nós estamos a querer dizer para podermos ser convictos, para podermos passar a mensagem com segurança, ou se não der tempo, é sermos o mais convictos possíveis, não é? Porque acredito que já aconteceu a toda a gente estar numa situação em que não tem tempo de confirmar uma coisa, mas tem 99% de certeza que é assim, mas há ali aquele 1% que está na nossa cabeça a dizer, se calhar não é bem assim, se calhar não está assim dessa maneira, e estás a dizer que está assim e não está. Mas se nós formos convictos,
toda a gente vai aceitar aquilo que nós estamos a dizer, não é? E vai perceber que nós sabemos do que é que estamos a falar. Se nós começarmos a ficar assim um bocadinho mais de pé atrás, se calhar há pessoas que podem ter a tendência para gaguejar um bocadinho, ou não respondem logo, ficam assim sem reação, acaba por transmitir um bocadinho de insegurança da pessoa com quem nós estamos a falar, e às vezes a pessoa pode pensar, se calhar ela não compreende assim tanto daquilo que está a dizer, se calhar é melhor confirmar com outra pessoa, não é? E depois pode-se dar aquele caso que ninguém gosta, que é irem confirmar aquilo que nós estamos a dizer com um colega nosso ou com outra pessoa que possa saber aquilo e não deveria ser necessário falar com aquela pessoa, não é? Por isso devemos transmitir sempre as nossas mensagens com segurança e convicção. Considerar os sentimentos e as opiniões dos outros. Porquê? Porque lá está, eu posso aqui ter a minha opinião sobre qualquer tema que estejamos a falar, mas se vocês tiverem uma opinião diferente, não é? Quem sou eu também para dizer, não, a vossa opinião está errada, ou não é assim que funciona, não é como vocês estão a dizer, é como eu estou a dizer. Não, é válido todos nós termos as nossas ideias, né? Todos nós termos opiniões diferentes, ideias diferentes, trabalharmos de forma diferente. O importante é que o resultado final seja o mesmo. Mas se eu trabalho mais rápido ou mais devagar, mas faço as coisas, acho que isso é o mais importante. E não podemos estar aqui também a desconsiderar a opinião dos outros, não é? Nem os sentimentos dos outros. Se eu estiver a falar com alguém, estiver a ser muito assertiva, muito direta e perceber que aquela pessoa se está a sentir incomodada, não é? Porque a pessoa ou não fala, ou notamos que ela está a ficar mais retraída, algum sinal que nós possamos ver que aquela pessoa não se está a sentir confortável naquela posição e a falar connosco, isto depois também não é bom. Aqui também já não considero que estejamos a falar de forma construtiva, não é? Porque se calhar até podemos estar a dar a entender que aquela pessoa não percebe nada daquilo ou que tem que ir rever os seus conceitos, aprender tudo de novo, não é? E ninguém gosta de estar nessa posição. Portanto, nós temos que também considerar que os outros podem ter ideias diferentes, opiniões diferentes e outros sentimentos, e tudo é válido, ok? É claro que há situações de exceção, obviamente, e há situações em que não conseguimos de outra forma, a não ser sermos mesmo assertivos e se calhar temos que dizer, mas é assim porque estou a dizer que é assim, porque também há pessoas que depois não sei se pela sua forma de falar e não terem também tanta facilidade em explicar-se e partilhar as suas ideias, às vezes tornam-se pessoas muito complicadas de lidar. Estamos a falar aqui de situações muito extremas, não é? Isto não é uma coisa para se aplicar no dia a dia. No dia a dia, temos que estar disponíveis também para ouvir os outros. E daí também o manter a escuta ativa, porque se eu só estiver a falar, falar, falar e não deixar ninguém dar-me a sua opinião ou dar um outro ponto de vista, às vezes pode ser só um ponto de vista diferente e se calhar um ponto de vista em que nós até pensamos, olha, se calhar não tinha pensado dessa maneira, não me tinha lembrado disso, se calhar até faz sentido e percebemos que, ok, até é mais rápido para fazermos o nosso trabalho, até é mais rápido para despacharmos as tarefas, é mais fácil até de comunicar com as outras pessoas desta maneira, por exemplo, não é? Por isso, nós podermos aqui partilhar ideias, seja ideias dos outros, seja ideias nossas, nós vamos sempre conseguir chegar aqui a uma maior aprendizagem, vamos evoluir e também percebemos e fazemos com que as outras pessoas até gostem de falar connosco e se sintam à vontade e consigam partilhar as suas opiniões sem sentirem que nós estamos ali a julgá-las ou que não queremos sequer falar com aquelas pessoas ou que não queremos ouvi-las, ok? Portanto, manter a escuta ativa também é muito importante. E manter sempre a calma, mesmo em situações de stress, é mais fácil dizer do que fazer, não é? Sabemos disso. Mas é importante, se nós tivermos por algum motivo consciência de que não estamos a manter a calma, não estamos a saber lidar com aquela situação, nem que seja pedir uma pausa, não é? Olhem, vamos fazer uma pausa de 5 minutos, agora eu não consigo lidar com esta situação, ou não estou a conseguir chegar a nenhuma conclusão, preciso de 5 minutos ou 10.
pronto, a gente levanta-se, dá uma voltinha, ou vai beber um copo com água, vai apanhar ar, volta e tentarmos manter sempre a calma, não é? Porque depois também, sem querer, acabamos sempre por perceber que se perdermos a calma, acabamos por perder a razão, não é? Quanto mais nós depois perdemos a nossa calma, pior é. Se calhar até pioramos a situação, pode dar origem a discussões desnecessárias e situações muito desconfortáveis, e acho que não vale a pena nós entrarmos, não é, por aí, nesse ponto. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa ou partilhar alguma coisa. Então vamos passar aqui ao próximo slide. Agora pedi a vossa colaboração, sim, porque gostava de fazer aqui um exercício prático sobre como comunicar de forma construtiva e assertiva. Queria desafiar alguém para se voluntariar, em que sugerisse uma frase qualquer, alguma coisa que acho que possa ser aqui utilizado, e fazermos uma troca de ideias entre todos sobre como é que nós podemos dizer essa mesma frase de uma forma construtiva e assertiva. Alguém que se voluntarie? O Frederico. Não posso. Ah, bom, uma hipótese, ou a típica frase normalmente que apanho também no meu trabalho. A equipa X não concluiu o processo existente. Porque não concluiu o processo existente. Isso seja assim, não sei. Estou também um bocado a pensar como é que é a forma constitutiva e assertiva, mas diria Imagina, se isso. calhar pode ser, essa frase pode ser algo do género: a equipa X não conseguiu entregar aquele projeto no prazo que estava Sim, estipulado, por exemplo. Acho que é capaz de ser sim, o sim. mais utilizado por todos, talvez, não é? Exato. Alguém tem aqui alguma ideia de como é que possamos dizer isto assim de uma forma construtiva e que não seja negativa? Ninguém quer tentar? A equipa X não atingiu o objetivo Y, talvez, não? Sim, eu aqui acrescentaria só, por exemplo, nesse caso, porque acho que é importante explicar porque é que não se atingiu ou não se cumpriu aquele objetivo, não é? Imaginem uma situação em que foi, por exemplo, um ambiente qualquer de testes que não estava a funcionar bem, não é? Isto também não é culpa da equipa, não é? Não depende deles, portanto, eles não conseguiram entregar as evidências daqueles testes no prazo estipulado porque o ambiente também não colaborou, ok? Tentarmos sempre dizer as coisas de uma forma mais positiva, tentarmos que a pessoa ou que as pessoas também não sejam colocadas ali, digamos que no fio da navalha, não é? Porque se vamos apontar aqui ali o foco ou tentar só culpar aquelas pessoas, nós não sabemos se foi por uma questão de que, ok, eles estavam desorganizados, não conseguiram cumprir prazos. Pode acontecer, ok? Sabemos que há situações em que isso acontece, mas também pode não ser o caso, pode não ter dependido em nada daquelas pessoas, não é? E simplesmente estamos só a culpar alguém, a dizer, olha, foi aquela equipa que não conseguiu fazer. Pronto. É tentar também aligeirar um bocadinho a coisa. Não sei se há mais ideias. Ah, eu tava pensando aqui, talvez, assim, algo que eu faço normalmente é que é nem é, usar essa frase, é simplesmente partir para a próxima, que seria como podemos alcançar o objetivo, né? Sim, Então eu ignoro essa frase aí de no objetivo não foi concluído e parto direto para a próxima, que é como que a gente pode concluir o objetivo, porque eu acredito que já está implícito. sim. Ótimo, pode ser isso e aproveitamos e tentamos estipular logo um novo prazo. Como é que nós conseguimos então concluir e quando, né? Perguntar às pessoas, olha, digam-nos lá então quando é que vocês vão conseguir cumprir, pronto, e a partir daí estabelecemos um novo prazo
e a equipa também acredito que se vai esforçar por garantir que vai cumprir tudo e que vai ficar tudo dentro do prazo. Ótima sugestão, Jonatas. Mais alguém tem assim alguma ideia ou quer partilhar alguma ideia? Então, vamos prosseguir. Agora vamos passar para a parte em que vamos falar das nossas soft skills, ok? As soft skills são características nossas, da nossa personalidade, não é? Da nossa maneira de ser ou estar. Mas também são coisas que nós podemos trabalhar. Há pessoas que têm mais facilidade e já é natural naquelas pessoas elas conseguirem facilmente, por exemplo, ter uma atitude positiva. Há outras pessoas que se calhar não, têm mais a ideia de ver as coisas pelo lado negativo, não conseguem tão facilmente passar uma coisa negativa para uma coisa positiva, não é? Mas isto é uma coisa que todos nós podemos trabalhar, é algo que nós, com um bocadinho de esforço, conseguimos mudar, conseguimos moldar-nos e conseguimos também adaptar-nos e ajudamos a que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser seja diferente e consigamos ter aqui melhores soft skills. Por exemplo, esta formação também que vocês estão aqui a fazer, este workshop, acaba por ser uma forma de vocês, se acharem que não são tão bons em soft skills, em uma motivação diferente, uma atitude positiva, algo deste género, pode ajudar-vos a melhorar essas soft skills. Portanto, é uma forma, não é? De vocês também trabalharem as vossas próprias soft skills. O que é que são então as soft skills? É a forma como lidamos com o outro, com as outras pessoas, seja numa interação em grupo, ou seja numa interação individual, não é? E como é que fazemos a gestão das nossas emoções, ok? Também faz aqui parte disto a nossa inteligência emocional e sabermos lidar com as nossas emoções, com o stress, com as situações em que somos assim colocados um bocadinho, às vezes, à prova e ficamos na dúvida sobre como é que vamos agir, não é? A capacidade de saber lidar com diversas situações e pessoas. Isto também vai um bocadinho de encontro ao que estava a dizer há pouco, de adaptarmos aqui também o nosso discurso, ok? Num dos trabalhos que eu tive, uma coisa que eu achei muito interessante de se fazer, porque como eu era team leader, tinha que lidar com várias pessoas. Uma das coisas que chegámos a fazer foi uma formação para percebermos a nossa personalidade enquanto team leaders, que tipo de pessoas é que éramos, se éramos uma pessoa mais visual, uma pessoa que bastava ouvir e conseguia compreender e conseguia chegar lá e explicar com facilidade às pessoas, mas também a personalidade de quem estava nas nossas equipas, das pessoas com quem nós trabalhávamos. E isto porquê? Porque, com base nessas características que as pessoas tinham, isso ia facilitar o nosso trabalho e íamos poder adaptar a forma como nós falamos com as pessoas àquela pessoa especificamente, não é? Por exemplo, se eu soubesse que eu estava a falar com alguém que é mais fácil olhar para aquilo que nós estamos a fazer e ir lá ponto a ponto, mostrar àquela pessoa: olha, tens que vir aqui a este sítio primeiro, depois vais aqui a esta tabzinha, clicas neste botão, fazes desta maneira, daquela, pronto. Se eu percebesse que a pessoa precisava deste apoio, não é? E com esta formação que tivemos, deu para percebermos como é que as pessoas eram, se precisavam mais desse apoio ou não, nós conseguíamos adaptar o nosso discurso e a nossa maneira de lidar com elas e facilitava muito a comunicação e também as pessoas não sentiam aquela pressão de que, pá, eu não estou a perceber nada, mas eu não quero dizer que não estou a perceber, não é? Porque às vezes acontece isso, as pessoas não querem dizer que não estão a perceber, sentem-se desconfortáveis, não é? E até às vezes num trabalho novo não queremos mesmo dizer, epá, não estou a perceber o que estás a dizer. Precisava que me mostrasses. Mas se virmos que alguém que está a falar connosco ou que nos está a dar uma formação também não está a conseguir explicar-se de maneira a que nós consigamos entender, o meu conselho é sempre perguntem, ok? As pessoas não devem ficar chateadas por isso, pelo contrário, mostra até que estamos interessados e que queremos aprender mais sobre aquelas pessoas e que queremos aprender sobre o que elas nos estão a mostrar,
ok? E nem que sejamos nós a dizer, olha, mas podes-me mostrar mesmo como é que isso funciona lá na aplicação, como é que é? É aonde que eu tenho que ir? Não custa nada, é uma coisa simples, é uma coisa que nos vai ajudar a nós e à próxima vez, se calhar a pessoa começa a falar connosco, começa-nos a debitar ali informação, a tentar explicar uma coisa, mas vai-se lembrar, mas olha, ela, se calhar, se eu lhe for mesmo mostrar em que sítio exato é que isto está, ela vai chegar lá mais depressa. E depois isso vai fazer com que nós também acabemos por, mais rapidamente, interagirmos uns com os outros, não é? Isso também depois facilita a relação entre as pessoas e nós vamos sentir-nos confortáveis para ir tirar dúvidas com aquela pessoa, ou para lhe dar uma sugestão, ou para tentar chegar a um consenso sobre um problema, não é? E nós próprios também vamos conseguir com mais facilidade mostrar às pessoas o que é que nós queremos, o que é que nós precisamos, onde é que têm que ir, ok? Por isso, temos que saber lidar com muitas situações e com muitas pessoas, e todas as pessoas são diferentes, né? Todos nós aprendemos de maneira diferente, todos nós falamos de maneira diferente, agimos de maneira diferente, pensamos de maneira diferente, e não quer dizer que isso esteja errado. Simplesmente temos que nos adaptar aos outros, né? Seja para lhes explicarmos as coisas, ou seja para elas nos explicarem a nós, e passar sempre a mensagem: olha, mostra-me desta maneira, ou não, olha, não estou a compreender, podes-me dizer de outra maneira, ou façam então vocês as perguntas. Olha, então estás a querer dizer que isto quer dizer que eu posso fazer assim, ou posso fazer assado. Pronto, e tentem ali chegar a um consenso, não é? Tentem ali perceber exatamente o que é que a pessoa nos está a dizer, para vocês também perceberem. Se vocês perceberem, vocês vão ter muito mais confiança naquilo que estão a fazer, naquilo que estão a dizer, e na forma como estão a falar. Portanto, a vossa comunicação vai ser muito mais eficaz, ok? Outra das coisas que é, ou que são as soft skills, é a capacidade de trabalhar sob stress. Lá está. Sabemos que há trabalhos e há cargos que são sempre mais estressantes do que outros, não é? Mas também temos que saber lidar com isso. Os outros não têm culpa que nós estejamos sob stress, ok? Temos que tentar ao máximo evitar passar esse stress para os outros, mas claro que isto não é linear. Claro que todos nós estressamos e às vezes entramos ali num ponto em que se calhar somos um bocadinho mais bruscos, mais diretos e depois as pessoas não gostam da maneira como nós falamos. Pode acontecer a qualquer um, mas é tentarmos aprender a lidar com isso e se percebermos que há ali algum gatilho que nos vai fazer entrar ali em ruptura com alguém, se calhar dar 2 passos atrás, respirar fundo, né? E dizer então as coisas com mais calma ou pedir 5 minutos. Não custa nada. Eu acho que às vezes é preferível entre nós entrarmos em choque com uma pessoa ou pararmos 5 minutos para pensar no que é que vamos dizer e não perdermos a nossa razão, mais vale, ok? Depois temos aqui o ponto que eu estava a falar de que as soft skills fazem parte da nossa personalidade e da nossa maneira de ser, mas podemos sempre trabalhar isso, ok? Algumas coisas são mais fáceis, outras não tanto, mas eu acredito que somos todos capazes de melhorar aquilo que nós também queremos melhorar. Alguns exemplos de soft skills são a confiança, lá está, também vem da nossa comunicação eficaz, do facto de nós compreendermos as coisas e da forma como vamos passar a mensagem. A motivação, né? Se nós estivermos motivados, gostamos do que estamos a fazer, gostamos do sítio onde trabalhamos, gostamos das pessoas com quem trabalhamos, acabamos por contaminar no sentido positivo toda a gente e acabamos por motivar as pessoas que estão à nossa volta. E hão de reparar, se houver assim alguém com quem vocês trabalhem, que seja mais leve, que seja assim uma pessoa mais motivada, sempre animada, sei lá, às vezes que até pode cantar enquanto está a trabalhar, vocês também se sentem bem ali ao lado daquela pessoa, não é? Até há tendência para brincar, o que faz com que haja ali mais descontração, não estamos sempre fechados, de cara fechada, sem só a fazer o que temos que fazer e pronto. Acho que é importante também termos um bom ambiente de trabalho. Outro exemplo é a atitude positiva. Tentarmos ver, nem que seja o copo meio cheio. Há dias que parece que as coisas não correm nada bem, que não devíamos ter saído de casa, que não devíamos ter ido trabalhar, mas tentarmos ver ao fim do dia, ok, mas o que é que eu consegui cumprir? Que objetivos é que eu tinha para hoje, não é? E que consegui cumprir.
que me ajudem aqui a conseguir cumprir. Olha, consegui fazer aquela tarefa que se calhar já tinha há uma semana e ainda não tinha tido tempo, porque é uma das coisas que tem prioridade mais baixa. Ok, não fui super produtivo, não consegui fechar 10 tickets, mas demorei uma hora a fechar 2 ou 3, por exemplo. Ou consegui fechar 5 tickets, não fechei mais, porque alguns requeriam mais análise, mais tempo ali a investigar o que é que se podia estar a passar, qual é que era a resolução, o que é que se estava a passar. Sem problema, ok? Nem sempre vamos ser rápidos, vamos aparecer situações que às vezes nunca nos apareceram, ou nunca vimos daquela maneira, ou para chegarmos à conclusão vamos demorar mais tempo, temos que falar com mais pessoas, mas o importante é resolver. Portanto, aqui, ok, não fechei 10 tickets, fechei 5, mas foram 5 que foram complicados, que tive que investigar mais. Agora, à próxima vez que isto me acontecer, já sei o que é, ok? Trabalho em equipa também é um ponto muito importante. Todos nós gostamos de ter colegas que saibam trabalhar em equipa, não é? Que saibam estar disponíveis para nós, para nos ajudar se nós precisarmos. Às vezes sabemos que temos tarefas específicas alocadas a nós em concreto, mas pronto, se estivermos com dificuldade, se tivermos um colega que nos diga, epá, deixa estar, olha, eu faço essa tarefa agora, despacha lá isso, ou vai fazer uma pausa ou qualquer coisa, isto é muito importante. E se esse colega formos nós, melhor ainda, não é? Todos nós nos vamos sentir bem também por podermos ajudar os nossos colegas, seja porque é uma pessoa nova, seja porque é alguém que vemos que tem ali um bocadinho mais de dificuldade e nós queremos ajudar, queremos explicar, não é? Queremos estar ali para a pessoa. Portanto, o trabalho em equipa é muito importante. A comunicação eficaz, que já falámos aqui, é uma das coisas mais importantes. A gestão de tempo e prioridades. Às vezes temos um chefe que é quem faz a nossa gestão de tempo e prioridades, outras vezes nós é que somos a pessoa que tem que fazer a gestão de tempo e prioridades das pessoas com quem nós trabalhamos e as nossas também, ok? E é muito importante às vezes fazer isto para também rentabilizarmos o nosso tempo, não é? Para não ficarmos depois da hora, para não ficarmos com aquele sentimento que é pá, posso fazer mais uma coisa e vou já despachar isto, mas se calhar já são 8 da noite, ok? E é preciso e é importante nós também percebermos que temos que ter o tempo do trabalho e o tempo fora do trabalho. Uma qualidade de vida, tentar manter o equilíbrio para também podermos ter a nossa cabeça saudável e estarmos disponíveis sempre que for preciso. Se nós estivermos muito cansados, se já não conseguimos fazer a gestão do nosso tempo e das nossas prioridades da melhor maneira, vamos estar sempre com a sensação que não fizemos nada, deixamos muita coisa por fazer, que está sempre muita coisa pendente, ok? E sabemos que às vezes estamos a ser ali um bocadinho pressionados porque precisam de respostas, precisam que nós despachemos as tarefas, aqueles tiquetes, o que seja, mas é importante nós também dizermos: olha, não vou conseguir. Se eu vir que há ali uma coisa mais complicada, ou que eu sei que me vai fazer estar mais tempo a olhar para aquela situação, é dar o alerta: olha, não vou conseguir fazer hoje, ou para fazer isto hoje, então não vou conseguir fazer estas tarefas aqui que tinha planeadas para hoje. Qual é que é a minha prioridade, ok? Não tenham problemas em fazer isto e fazer este exercício, porque também é importante passarem a vossa perspectiva para quem vos está a dar as prioridades, porque se vocês não passarem e não derem nenhum alerta, a pessoa que vos está a pedir coisas, se calhar ainda vos vai passar mais coisas, porque vocês não dizem, olha, não vou conseguir, olha, não estou a conseguir, não é? Então, se a pessoa não sabe, vai pensar, esta pessoa não diz nada, é porque vai conseguir então fazer aquilo que eu já lhe pedi e ainda lhe posso pôr mais uma coisinha ou outra para ela fazer, ok? Resolução de problemas também é algo muito importante, pronto, pelo menos tentarmos arranjar ali, nem que seja uma solução temporária que possa não ser definitiva, sabemos que ainda vai ter que haver mais alguma correção, mas pelo menos para aquele momento vamos resolver o problema, ok? E depois então pensa-se na solução a longo prazo. É importante termos aqui esta capacidade. A adaptabilidade também vai um bocadinho de encontro à resolução de problemas. Temos que nos adaptar à situação que está ali perante nós, o que é que estamos a ver e como é que vamos resolver, ok? E a empatia, o olharmos para o outro e percebermos, ok, aquela pessoa está com alguma dificuldade, vamos ver se consigo ajudar, ok? Por isso, e colocar-se no lugar da outra pessoa, não é? Imaginem que são vocês o colega novo que está a entrar numa empresa nova, num projeto novo.
E também gostariam que alguém chegasse ao pé de vocês e vos dissesse: Olha, se precisares de alguma coisa, eu ajudo-te. E que essa pessoa realmente vos ajudasse e estivesse ali ao vosso lado e fizesse convosco e vos acompanhasse se vocês sentissem que precisavam de ser acompanhados, não é? Portanto, sermos empáticos uns com os outros e percebermos se a pessoa precisa de ajuda, então vamos ajudá-la. Também já nos aconteceu de certeza estarmos nessa posição, não é? A importância das soft skills. Acho que é muito importante porque determinam o sucesso a longo prazo de uma equipa e de uma organização. Se estivermos numa equipa em que não há, por exemplo, comunicação, não há trabalho em equipa e não há motivação, é claro que essa equipa vai demorar mais tempo a fazer as coisas, vai demorar mais tempo a cumprir prazos e se calhar não vai cumprir os prazos que lhe são pedidos, ok? E o próprio ambiente vai estar sempre um bocadinho pesado. Então, se nós formos uma equipa que comunica bem, que passa bem o trabalho, que pede ajuda se for preciso, que está motivada e que está ali disponível para ajudar os colegas, seja em que situação for, então isso vai fazer com que a nossa própria equipa e nós, individualmente, acredito que também nos vamos sentir melhores com isso, não é? E sabemos que estamos a ser bem-sucedidos. As soft skills facilitam a adaptação às mudanças, né? Sabemos que o ser humano por si não gosta muito de mudanças quando mudamos de chefia, quando mudamos de trabalho, quando mudamos de casa, quando mudamos alguma coisa na nossa vida, às vezes não gostamos assim tanto dessas mudanças, dessas coisas diferentes. Mas se tivermos estas capacidades, a resiliência, a adaptabilidade, a empatia, o que seja, a motivação, confiança, nós vamos também estar aptos para fazer mudanças de forma diferente, ok? Para conseguirmos adaptar-nos mais facilmente às coisas e tentar ver sempre as coisas pelo lado positivo, ok? As soft skills também aumentam a produtividade, não é? Porque se nós tivermos confiança, se trabalharmos em equipa, vamos conseguir produzir mais. Aumentam a colaboração entre todos, lá está, o trabalho em equipa. Se for só um a fazer, claro que vamos estar ali com a sensação de que somos só nós que fazemos, os outros não fazem nada. E claro que isso também vai mexer com a produtividade da pessoa e com a própria motivação da pessoa. Permitem a retenção de talentos. Porquê? Porque as pessoas sentem-se ouvidas, sentem-se valorizadas, sentem-se compreendidas. Lá está a importância da comunicação eficaz também, não é? Porque sentimos que somos compreendidos pelas pessoas que estão ali à nossa frente, sentimos que somos valorizados e é importante que haja essa valorização, ok? Permitem que haja um bom e saudável ambiente de trabalho, e é o que temos também estado aqui a falar que é muito importante e permitem que as pessoas possam expressar tranquilamente as suas ideias, ok? Não há julgamentos. Eu não vou ficar a guardar para mim a minha opinião ou as minhas ideias, que se calhar até são muito boas para a equipa, porque o meu ambiente de trabalho não é assim tão bom. Agora, se eu trabalhar num sítio em que tenho um bom ambiente de trabalho, em que me sinto motivada, em que tenho confiança com as pessoas e confiança naquilo que vou dizer, eu vou expressar as minhas ideias, vou sentir-me ouvida, vou me sentir valorizada e sinto que contribuí com alguma coisa positiva para ajudar os meus colegas, até para aumentarmos a produtividade, ok? Por isso é importante nós próprios também contribuirmos com as nossas ideias e darmos as nossas sugestões, não há qualquer problema, ok? Próximo desafio. Aqui também